Dos 4 planetas terrestres, apenas a Terra e Marte possuem satélites. Por isso, os satélites de Marte obviamente despertam interesse não apenas dos cientistas, mas também dos fãs de astronomia. Olá, pessoal! O que exatamente sabemos sobre os satélites de Marte Phobos e Deimos? Quem tirou as primeiras fotos? E como eles serão investigados daqui para frente? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pipa. E aí, estão preparados? A seguir, vamos revelar tudo sobre eles aqui no nosso vídeo. Então, vamos começar. Medo, confusão e profecia. As circunstâncias em que Phobos e Deimos foram descobertos são muito interessantes. Você já deve ter ouvido falar que no século XVIII, o escritor inglês Jonathan Swift previu a existência desses satélites. A terceira parte do seu famoso livro, Viagens de Gulliver, mostra uma cidade voadora chamada Laputa, onde os cientistas descobriram 2 satélites em Marte. A propósito, ele foi escrito em 1726, 150 anos antes da descoberta oficial de Phobos e Deimos. Mas na prática, não se trata de algo tão simples. Swift não era astrônomo e nem vidente. Seu livro deixa claro que Swift estava satirizando a comunidade científica de sua época através dos personagens dos cientistas de Laputa, que praticavam atividades completamente fora da realidade, inúteis e claramente prejudiciais. Esse caso é uma paródia dos astrônomos que previram a existência de 2 satélites em Marte na época. A teoria de que Marte tem 2 satélites surgiu de uma leitura equivocada que Kepler fez de um texto codificado de Galileu. Mesmo depois que seu erro foi apontado, Kepler persistiu com essa teoria apresentando novos argumentos. Kepler acreditava que o número de satélites de um planeta aumenta em uma sequência proporcional. Mercúrio e Vênus não têm satélites. A Terra tem 1 e, na época, acreditava-se que Júpiter tinha 4. Portanto, Marte, que fica entre a Terra e Júpiter, deveria ter 2 satélites. Considerando que nenhuma observação real foi feita nessa época, os argumentos são estranhos e não muito convincentes. Swift também deve ter ouvido falar dessa teoria. Sendo assim, parece que ele estava certo em ridicularizá-la. A busca pelos satélites supostamente existentes em Marte continuou durante a vida de Swift e após sua morte, mas foi somente em 1877 que eles foram finalmente descobertos. O homem de sorte que revelou um mistério de longa data na ciência foi o astrônomo americano Asaph Hall. Não demorou muito para que ele pensasse nos nomes dos 2 satélites. Isso porque eles receberam nomes de mitos antigos. Ares, o antigo deus grego da guerra, tinha um grupo de jovens deuses seguidores chamados Medo e Confusão, que eram indispensáveis em todas as guerras. Em homenagem a eles, os satélites descobertos por Hall foram batizados com esses nomes, Phobos e Deimos. Como os satélites têm sido estudados? As primeiras imagens bem-sucedidas dos satélites de Marte foram obtidas no final do século XIX. Os cientistas da época notaram que esses satélites eram pequenos, muito menores do que os satélites galileanos de Júpiter e da Lua. Nem Phobos nem Deimos são esféricos. Phobos tem um diâmetro máximo de 26,5 km e Deimos 15 km. Ambos os satélites orbitam muito perto de Marte. Por exemplo, a distância média até Marte é de apenas 6.000 km para Phobos e pouco mais de 20.000 km para Deimos. Raio orbital médio menos o raio do objeto. Cada um desses satélites faz uma órbita completa ao redor de Marte em 7 horas e 40 minutos e em pouco mais de um dia. Os cientistas também notaram que, de modo geral, Phobos e Deimos se parecem mais com asteroides do que com a Lua ou Ganimedes. A teoria que prevalece atualmente é a de que 2 satélites eram inicialmente asteroides comuns antes de serem capturados pela gravidade de Marte, o que de fato é exatamente a teoria proposta nesse momento. A exploração próxima dos satélites de Marte foi realizada com a mesma sonda enviada ao corpo principal de Marte. As primeiras fotografias completas da superfície de Phobos e Deimos foram tiradas pela Mariner 9 em 1971. As sondas Viking, Mars Global Surveyor, Mars Express e Mars Reconnaissance Orbiter
também realizaram sessões de fotos. A propósito, as primeiras imagens em 3D de Phobos foram tiradas pela Mare Express. Além disso, vale a pena mencionar algumas missões que não foram bem-sucedidas. Por exemplo, o programa Aladdin, cogitado pela NASA no final da década de 1990, deveria levar uma sonda para perto dos 2 satélites. No entanto, o programa foi cancelado devido aos enormes custos envolvidos. 10 anos antes, em 1988, a União Soviética lançou 2 sondas não tripuladas em Phobos. Esse foi o projeto muito ambicioso, que envolveu cientistas não apenas da União Soviética, mas de toda a Europa. Porém, o projeto foi um grande fracasso. A primeira sonda não tripulada, Phobos 1, perdeu a comunicação logo após o lançamento. Além disso, a Phobos 2 entrou com sucesso na órbita de Marte, mas não conseguiu concluir sua missão científica. Por fim, o computador de bordo teve uma falha e foi desligado. Devido a essas falhas, o satélite de Marte tornou-se rapidamente um tema muito discutido entre os adeptos da teoria da conspiração. Antes disso, várias teorias haviam sido apresentadas, inclusive a de que Phobos era na verdade um artefato vazio. Agora, os adeptos da teoria da conspiração tiveram a prova de que suas previsões estavam corretas. Ou seja, os alienígenas estão sabotando a base para impedir que ela seja investigada pelos terráqueos. É claro que, na prática, isso não tem nada a ver com alienígenas. Houve falha de missão antes e depois da sonda Phobos. Os cientistas e engenheiros também são seres humanos. Não significa que eles não cometam erros. As pesquisas mostraram que Phobos e Deimos, assim como muitos outros satélites, estão em um bloqueio de maré, sempre voltados para o mesmo lado em direção a Marte. É interessante notar que esses satélites estão tão próximos de Marte que há uma diferença na atração gravitacional entre o lado voltado para Marte e o lado de trás. No entanto, ambas as forças gravitacionais são consideradas muito fracas. Além disso, devido à ação da maré em Marte, a velocidade de Phobos diminuirá gradualmente e sua órbita diminuirá, podendo eventualmente cair em Marte. Deimos, por outro lado, é o oposto, continua se afastando de Marte. Phobos é um objeto com uma densidade excepcionalmente baixa. Isso indica uma grande quantidade de cavidades. Em outras palavras, a seção transversal de Phobos se parece com uma esponja. Infelizmente, nenhuma sonda espacial aterrissou em Phobos até agora. Portanto, não é possível dizer com certeza como ela adquiriu uma estrutura tão incomum. A superfície mais interessante de Phobos é a cratera Stickney. Ela foi descoberta a partir de fotografias tiradas pela Mariner 9 e é uma cratera com 9 quilômetros de diâmetro. Acredita-se que ela tenha se formado há cerca de 1 milhão de anos, quando o satélite de Marte colidiu com o asteroide, e a força do impacto foi tão poderosa que quase destruiu o satélite. Também existe uma outra cratera dentro da cratera Stickney, a cratera Lintock, que tem cerca de 2 quilômetros de distância. A cratera Stickney é cercada por sulcos. Provavelmente esses sulcos foram causados por rachaduras na superfície de Phobos devido ao impacto, mas existem outras teorias. Há também uma estrutura azul incomum na borda sudoeste da cratera, mas a origem dela é desconhecida. Deimos tem 2 grandes crateras. Esse é o único terreno nomeado no momento. Essas crateras são chamadas de cratera Swift e cratera Voltaire, a primeira com aproximadamente 1 quilômetro de diâmetro e a segunda com pouco menos de 2 quilômetros. A superfície de Deimos é a mais lisa do que de Phobos, com menos crateras e irregularidades, e quase toda a superfície parece estar coberta por rocha de granulação fina. E por aqui a gente termina o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos por assistirem. Espero que tenham gostado do vídeo. Devido ao pequeno tamanho dos satélites marcianos, eles são muito mais difíceis de serem pesquisados e ainda há muitas coisas desconhecidas. Por exemplo, sua origem. Como mencionei anteriormente, a maioria dos cientistas considera Phobos e Deimos como asteroides capturados por Marte. No entanto, alguns dados recentes indicam que esses satélites podem ter se formado na órbita de Marte. Talvez tenha se formado a partir de algum tipo de colisão que lançou parte do material marciano para o espaço. Essas 2 questões terão que ser esclarecidas pelos cientistas no futuro.
Enquanto isso, por favor, se inscreva aqui no nosso canal e curta os nossos vídeos. E não esqueça de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Nos ajudem a desenvolver esse canal. E agora, nós vamos nos despedir por um momento. E eu vejo vocês novamente em breve aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.